Hello, people! Mais uma quinta-feira, mais uma vez estou aqui na frente dessa câmera pensando o que eu tô fazendo da minha vida. E por falar em vida, o tema do Terror de Quinta de hoje é o exato oposto disso. A morte. E como as pessoas enxergam a morte desde a Idade Média com a nem tão famosa assim dança macabra. O que é dança macabra? Do que vive? Como se alimenta? Pra quem conhece este canal há algum tempo, sabe que a minha crush da vida é a Caitlin Dawes, que escreve muito sobre morte. Então é um assunto que eu gosto bastante e que vamos ter mais aqui neste canal, eu espero. Pra falar de dança macabra, a gente precisa voltar lá pro século XV, Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas. Não porque todo mundo era gótico suave, mas porque era um tempo meio ruim de se viver. E se você gosta de terror com contexto histórico, vem no Terror de Quinta que é sucesso. Aproveita e curte o vídeo aí pra dar aquela presa pras colegagens e comenta aqui embaixo também, se você tem medo da morte e por quê. E também, se você não é inscrito, se inscreva neste canal, porque, como eu já disse, é sucesso. Segundo a Wikipédia, a dança macabra, parênteses para dizer que a dança macabra que estamos falando aqui é a arte que acontecia lá na Idade Média, não o livro do Stephen King, que também é muito bom e que deveria ter um vídeo aqui sobre ele. Dança macabra ou dança da morte é uma alegoria artístico-literária do final da Idade Média sobre a universalidade da morte, que expressa a ideia de que não importa o estatuto de uma pessoa em vida, a dança da morte une a todos. Vamos bailar. Então é isso, né? A galera tava lá na Idade Média, protegendo seus castelos, aprendendo arco e flecha, cavalgando pelos verdes campos, quando de repente, pá, chega a peste negra. Medo, doenças. E aí a peste negra mata todo mundo, transforma toda aquela calmaria num caos absoluto, deixando a galera com o tobinha na mão. E olhando aí num retrospecto, parece que foi nesse momento que as pessoas se deram conta de que todo mundo morria, né? Não que elas já não soubessem disso antes, mas foi ali naquele momento que a ficha falaram: caralho, olha só, você é pobre, vai morrer. Você é rico, vai morrer também. Você é bela, recatada do lar, também vai morrer. Afinal, a morte é a única certeza que a gente tem na vida e a 7 palmos do chão todo mundo é igual. Inclusive, é um ditado que eu aprendi com a minha mãe, que eu não sei se é um ditado real ou se ela inventou isso. Quando chegava aquela galera toda querendo se achar, tipo, sou rico, olha só, como camarões, ela sempre me dizia que quando morresse ia feder igual a gente. Isso me criou, basicamente, como pessoa. E ela tá errada? Não está errada. Todo mundo vai feder quando morrer, tá? Se prepara. E aí, nessa época, começam a surgir as representações da morte. Principalmente as representações num estilo que acabou ficando conhecido como a dança macabra. E que diabo é isso? Vocês perguntam e eu também. O que tem em comum nas obras da dança macabra é que elas retratam pessoas de todas as classes sociais, de todas as esferas da sociedade, sendo carregadas pelo que se convencionou como a morte, que geralmente eram esqueletos, né? Uma caveira que vinha te puxando e dançando junto, e que alegria, vamos todos morrer. A caveira acabou virando um memento mori, que é tipo uma lembrança de que todo mundo vai morrer. E aqui vem uma curiosidade de Terror de Quinta, que naquela época as pessoas não sabiam muito bem o que acontecia depois da morte, né? Então elas enterravam lá os corpos e aí às vezes ia abrir lá, sei lá, pra fazer alguma coisa e viam de repente uma caveira, um esqueleto ou sei lá, um cadáver já em avançado estágio de decomposição, né? Sem pele, com as peles caindo tudo. Então eles achavam que aquilo era a morte. Por isso eles representavam a morte como um esqueleto ou como um cadáver em decomposição. Fim das curiosidades. Acredita-se que a primeira aparição da dança macabra aconteceu em 1424 na França e na parede de um cemitério, né? Porque não poderia ter lugar melhor para fazer isso. E a partir disso foram surgindo várias outras obras, né? De pinturas, enfim. A maioria delas eram pinturas que vinham junto com um poema. E aí a partir disso a gente tem até hoje obras que são inspiradas na dança macabra. Como por exemplo o conto A Máscara da Morte Vermelha, do Edgar Allan Poe. E aí a gente acaba tendo algumas representações que funcionam meio como um alívio, assim, meio como, vamos retratar aqui a morte bonitinha, engraçadinha, porque, né, a gente lida com isso dessa forma. Que é o caso da Dona Morte, que aparece nos quadrinhos do Maurício de Souza, né, Turma da Mônica tem lá a Dona Morte, que é uma morte divertidíssima. Maravilhosa. A gente vê também representação de morte em outras culturas, por exemplo, em Death Note. Tem lá a representação dos Shinigamis, que são tipo uns demônios da morte. É um jeito da gente ficar conhecendo a forma como os japoneses lidam com isso.
E até mesmo o Walt Disney tem um curta, se chama Skeleton Dance, que é um monte de esqueletinho dançando lá com o Mickey. Mas, né, a Disney é a que menos me surpreende desses todos aí, porque a Disney consegue ser mais macabra do que vários filmes de terror que existem por aí. E por que eu tô falando disso aqui neste canal, Terror de Quinta, não é mesmo? Estamos falando sobre isso no Terror de Quinta porque a morte está intimamente ligada ao gênero de terror. E por que a gente tem tanto medo da morte? Porque a morte é absolutamente desconhecida pra gente. Por mais que você não acredite que, sei lá, você vai morrer e vai pro céu ou vai pro inferno ou qualquer coisa dessas, por mais que você ache que você vai ser enterrado e acabou ali, você não sabe o que vai acontecer com o mundo e com as pessoas ao seu redor depois que você morrer. E isso assusta, pelo menos me assusta, não sei se vocês. Então é isso, não se esquece de se inscrever nesse canal, de compartilhar com seus colegas tudo, de seguir no Instagram, de seguir no Twitter, de dar isso tudo aí, que vocês já conhecem, né? Muito obrigada, de nada. Caralho, já falei 9 minutos, nem parece. Aconteceu em 1420, quê? A gente vê também representação de morte em outras culturas. Eu tô com uma tomada aqui na minha mão porque acabou minha bateria, eu estou gravando com a câmera ligada na tomada. E eu tô com medo que caia tudo.